Quando o céu parece distante, Deus está perto. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. Bom dia, irmãos e irmãs. Assim como uma tempestade poderosa na natureza pode parecer indomável, as dificuldades que enfrentamos na vida podem desencadear uma turbulência semelhante dentro de nós. Nossos pensamentos correm desordenados, as emoções são intensas e a sensação de estar perdido em meio ao redemoinho pode ser sufocante. É um período onde a força se esvai e o isolamento parece ser a única realidade. Sentimos-nos sozinhos, lutando contra ventos fortes e marés revoltas, sem enxergar um porto seguro ou um raio de sol no horizonte. Cada desafio se manifesta como um relâmpago, iluminando apenas a vastidão da nossa angústia e a fragilidade que carregamos. A mente se torna um campo de batalha. Preocupações assaltam, a esperança vacila e a sensação de estar à deriva consome a alma. Olhamos ao redor e, por mais que haja pessoas próximas, a dor interna muitas vezes nos isola. Parece que ninguém mais pode realmente entender a profundidade da nossa luta pessoal. Você já se sentiu assim, como se uma tempestade estivesse furiosa em seu peito, mesmo que o mundo exterior parecesse normal? Essa experiência, embora dolorosa, é comum a muitos de nós. É o início de um caminho desafiador, mas que pode levar a uma descoberta inesperada. Quando a tempestade interna se intensifica, é natural buscarmos uma voz que nos acalme, uma presença que nos ofereça conforto. E muitas vezes, nesses momentos cruciais, parece que essa voz se cala. Experimentamos o que chamamos de silêncio de Deus. Essa ausência aparente pode ser dolorosa e desconcertante. Começamos a questionar: onde Ele está? Por que não responde ao meu clamor? Será que fui esquecido? É fácil, na angústia, interpretar esse silêncio como desinteresse ou, pior, abandono. Nossa mente lógica espera uma resposta imediata, um sinal claro de intervenção. Contudo, a ausência de uma resposta audível ou de uma solução instantânea não significa que a presença divina se retirou. A história bíblica nos oferece exemplos poderosos disso. Jó, confrontado com perdas inimagináveis e sofrimento extremo, clamou intensamente, e houve um longo período de aparente silêncio antes que Deus falasse de forma transformadora. O próprio rei Davi, em muitos de seus salmos, expressou a dor da sensação de que Deus estava longe e não respondia às suas súplicas em meio a perseguições e aflições. No entanto, sua fé o levou a perseverar na espera e na busca, encontrando força mesmo no vazio aparente. O silêncio divino, visto sob outra luz, pode ser um convite para refinar nossa capacidade de ouvir. Não apenas a voz que esperamos, mas os sussurros, as pequenas indicações, as lições que se revelam na quietude. É uma oportunidade para ir além da escuta superficial e desenvolver uma percepção espiritual mais aguçada. A fé amadurece na espera, na confiança de que, mesmo sem compreender os motivos do silêncio, há um propósito maior em ação. É um período para fortalecer a paciência e aprender a depender não do que ouvimos ou vemos, mas na certeza inabalável de que Deus está agindo, mesmo nos bastidores. Nos mares revoltos da vida, quando a tempestade interna nos açoita e o silêncio parece dominar, precisamos de algo que nos mantenha firmes, algo que não ceda à força das ondas ou à escuridão do céu carregado. Essa solidez, esse porto seguro, é a fé. A fé não é a ausência de medo, mas a convicção de que existe uma força maior capaz de nos sustentar, mesmo quando tudo ao redor balança. É a confiança de que não estamos à deriva, mas conectados a um poder que transcende nossas circunstâncias imediatas. Ao longo da história, incontáveis pessoas encontraram na fé o esteio necessário para atravessar provações que pareciam intransponíveis.
não foram necessariamente histórias de milagres grandiosos que removeram o problema instantaneamente, mas sim de uma força interior renovada, de uma paz que subsistiu em meio ao caos. A fé nos capacita a olhar além da dificuldade presente e a nos agarrarmos às promessas perenes. É o lembrete de que, apesar da dor e da incerteza, existe um plano de bem e um futuro de esperança. Cultivar a fé é um ato intencional. Não é apenas uma crença passiva, mas uma prática ativa que fortalece nosso espírito. Existem exercícios simples, mas poderosos, que podem ancorar nossa alma. A leitura das Escrituras Sagradas, por exemplo, oferece conforto, sabedoria e a lembrança constante do caráter de Deus e de suas promessas. A oração não é apenas pedir, mas conversar, expressar nossos medos, agradecer pelas bênçãos existentes e simplesmente estar na presença divina. A meditação, mesmo por poucos minutos, pode aquietar a mente ansiosa e abrir espaço para perceber a proximidade que buscamos. E diariamente, encontrar motivos para a gratidão, por menores que sejam, muda nossa perspectiva e alimenta a certeza de que há bondade em nossas vidas, mesmo nos dias difíceis. A fé exercitada se torna a âncora que nos impede de afundar na tempestade. Quando a vida se apresenta confusa, repleta de desafios inesperados, nossa visão natural tende a se limitar ao que está imediatamente à frente. Os problemas, a dor, a incerteza. Focamos na superfície, nos fatos evidentes, e essa perspectiva restrita pode nos deixar ainda mais ansiosos e desesperançados. É como tentar enxergar um panorama vasto através de uma fresta minúscula. A complexidade das situações muitas vezes escapa à nossa compreensão puramente racional. Nesses momentos, é crucial perceber que existe outra forma de ver a realidade, uma percepção que vai além do tangível e do imediato. Precisamos desenvolver o que pode ser chamado de visão espiritual, a capacidade de olhar para as circunstâncias com os olhos da alma. Isso não significa negar a dificuldade, mas sim reconhecer que há mais acontecendo do que nossos sentidos físicos podem captar. É buscar uma sabedoria superior que ilumine nosso entendimento. A fé, mencionada anteriormente como nossa âncora, atua como um tipo de lente que ajusta nosso foco. Não que ela altere os fatos, mas ela permite ver a situação dentro de um contexto maior, iluminado pela crença em uma força e um propósito divinos. Ela nos ajuda a perceber que mesmo nas sombras há contornos de esperança e aprendizado que antes eram invisíveis. E um dos caminhos mais poderosos para afinar essa visão interior é a oração. Ao conversarmos com o divino, entregando nossas preocupações e buscando discernimento, é como se uma névoa fosse dissipada de nossos olhos espirituais. A oração limpa o olhar da alma, permitindo que vejamos a presença e a ação de Deus, mesmo nos detalhes mais sutis do nosso dia a dia e nas provações que enfrentamos. É um convite constante para ver com os olhos da fé. Partindo da ideia de que a oração nos ajuda a ver com clareza espiritual, consideremos agora seu poder transformador. A oração é muito mais do que um ritual ou um último recurso. É um canal vital de comunicação, uma ponte que nos conecta diretamente com a fonte de toda a força e sabedoria. Não se trata apenas de apresentar pedidos, mas de um diálogo sincero, uma partilha de coração. Para que essa conexão seja eficaz e profunda, algumas orientações simples são valiosas. Primeiramente, a sinceridade é essencial. Aproximar-se com honestidade sobre nossos sentimentos, medos e desejos é fundamental. A fé é outro pilar. Orar acreditando que nossas palavras são ouvidas e que algo pode acontecer, seja uma mudança em nós ou nas circunstâncias. E a persistência é vital. Algumas respostas e transformações demandam tempo e uma constância na busca.
É igualmente importante lembrar que a oração não é apenas para nós mesmos. Estender nossas súplicas e gratidão aos outros amplia nossa perspectiva e fortalece os laços de compaixão e comunidade. Interceder por amigos, familiares ou até mesmo desconhecidos que estão passando por dificuldades nos conecta de uma maneira poderosa. Existem diversas formas de elevar nossa voz. Podemos louvar pela bondade divina, expressar gratidão pelas bênçãos recebidas, grandes ou pequenas, confessar nossas falhas e buscar orientação, e sim, pedir por ajuda e intervenção para nós e para o mundo ao nosso redor. A oração, em suas diferentes expressões, tem o potencial de operar mudanças surpreendentes, tanto em nosso interior quanto no curso dos acontecimentos ao nosso redor, manifestando um poder que parece, por vezes, capaz de remover obstáculos intransponíveis. Após buscar a visão clara através da oração e exercitar a fé, frequentemente nos deparamos com outro grande desafio: o tempo. Em um mundo que glorifica a velocidade e a gratificação instantânea, a espera se torna um fardo. Quando oramos e as respostas não chegam no ritmo que desejamos, ou quando o caos persiste ao nosso redor, a ansiedade pode facilmente nos dominar. É aqui que a virtude da paciência se revela não como uma espera passiva, mas como uma força ativa. Ser paciente em meio à turbulência não é fácil, mas é um componente crucial para o nosso crescimento interior. A paciência nos ensina a arte de confiar no processo divino, mesmo quando não compreendemos o cronograma. Ela nos impede de agir impulsivamente por desespero e nos permite manter a calma necessária para perceber os próximos passos, mesmo pequenos. Cultivar a serenidade interior em situações desafiadoras é um treinamento para a alma. Existem estratégias práticas que podem nos ajudar a desenvolver essa calma. Uma delas é a atenção plena, a prática de se concentrar no momento presente, aceitando-o sem julgamento excessivo. A respiração consciente é uma ferramenta poderosa. Simplesmente focar na inspiração e expiração por alguns instantes pode acalmar um coração acelerado e uma mente turbulenta. Experimente agora. Inspire lentamente, segure por um momento, expire devagar. Repetir isso algumas vezes pode trazer um alívio imediato. A paciência, no contexto da fé, é fundamentalmente um ato de confiar na providência divina. É a certeza silenciosa de que Deus está trabalhando, mesmo que seus movimentos sejam imperceptíveis aos nossos olhos imediatos. Essa confiança nos permite esperar com esperança e não com angústia, sabendo que há um propósito e um tempo para todas as coisas. Em nossa cultura, frequentemente recebemos a mensagem de que devemos ser inabaláveis, sempre fortes, sem demonstrar vacilação. Há uma pressão sutil, ou às vezes bem explícita, para apresentar uma fachada de perfeição e controle absoluto. No entanto, essa busca constante pela invulnerabilidade pode ser exaustiva e nos isola. A verdade paradoxal é que a força mais genuína muitas vezes se revela não na ausência de fragilidade, mas justamente na aceitação dela. Existe uma beleza autêntica em permitir que nossas vulnerabilidades venham à tona. É na honestidade sobre nossas limitações, medos e imperfeições que encontramos um caminho para a verdadeira conexão conosco mesmos e com os outros. Quando paramos de lutar para parecer fortes o tempo todo e aceitamos quem realmente somos, com nossas falhas e dificuldades, uma força diferente emerge. Não é a força de quem nunca cai, mas a de quem se levanta mesmo depois de cair. Essa força nasce da compaixão por nós mesmos e do auto-perdão. É fundamental reconhecer que somos humanos, sujeitos a erros, cansaço e momentos de dúvida. Perdoar a si mesmo por não ser perfeito, por sentir medo ou por cometer equívocos, libera uma energia que antes era gasta na autocrítica e na tentativa de manter uma imagem impecável. Ao acolher nossas fraquezas com gentileza,
abrimos espaço para o aprendizado e para a transformação. Pessoas que aceitaram suas limitações, muitas vezes descobriram nelas a motivação para buscar ajuda, aprender novas habilidades ou desenvolver empatia pelos outros, transformando o que parecia um ponto fraco em uma nova virtude ou perspectiva. É na vulnerabilidade abraçada que reside um poder inesperado. Quando enfrentamos momentos desafiadores, especialmente aqueles repletos de sofrimento ou perda, é natural questionar o motivo de tudo aquilo estar acontecendo. Nossa mente busca lógica, busca encontrar uma razão para a dor, e a ausência de respostas claras pode gerar ainda mais angústia. É difícil enxergar sentido quando o horizonte parece nebuloso e o caminho à frente incerto. Entretanto, a perspectiva de fé nos convida a confiar que, mesmo nos períodos mais escuros, existe um propósito maior em ação, um plano divino que nem sempre podemos compreender totalmente no calor da batalha. É um convite para depositar nossa confiança em algo que transcende nossa compreensão imediata e linear dos acontecimentos. Cada experiência, por mais dolorosa que seja, carrega em si o potencial de aprendizado e crescimento. O sofrimento, por mais que doa, pode ser um catalisador para um despertar espiritual profundo. Embora não seja o desejo de ninguém passar por provações, a superação delas frequentemente nos molda de formas inesperadas e positivas. Algumas pessoas relatam que, após enfrentar grandes adversidades, desenvolveram uma empatia muito maior por quem sofre, um senso de propósito renovado, uma clareza sobre o que realmente importa na vida ou uma dependência mais profunda da presença divina. Essas transformações são exemplos de como o sofrimento, quando atravessado com fé e busca por sentido, pode gerar frutos de compaixão, resiliência e uma conexão espiritual mais forte. A esperança reside na certeza de que, mesmo quando o propósito parece oculto, Deus está tecendo algo belo e significativo a partir de nossas experiências mais difíceis. Embora a jornada de fé e superação seja profundamente pessoal, isso não significa que precisamos percorrê-la sozinhos. Em meio às dificuldades, a tendência pode ser isolar-se, fechando-se em sua própria dor. No entanto, um dos grandes presentes que temos à disposição é o poder do apoio mútuo e a força encontrada na comunidade, especialmente uma comunidade de fé. Compartilhar o fardo com outros que compreendem ou que simplesmente oferecem uma escuta atenta pode aliviar a sensação de isolamento. Uma comunidade de fé oferece um espaço seguro para expressar dúvidas, encontrar encorajamento, receber orações e ser lembrado de que você não está à deriva. É um lugar onde a experiência compartilhada de fé e esperança se torna um pilar para todos. A importância de oferecer suporte é tão grande quanto a de estar aberto para recebê-lo. Muitas vezes, ao estendermos a mão para ajudar alguém, encontramos nossa própria força renovada. Construir relacionamentos saudáveis e significativos dentro desse contexto é fundamental. Existem diversas formas de se conectar e participar ativamente. Você pode procurar uma igreja ou grupo religioso próximo à sua casa que ressoe com seus valores. Participar de pequenos grupos de estudo ou oração, onde é possível compartilhar de maneira mais íntima, pode ser transformador. Voluntariar-se para ajudar em projetos da comunidade também cria laços e um senso de pertencimento. Essas conexões não apenas oferecem suporte em momentos difíceis, mas enriquecem a vida diária, lembrando-nos constantemente de que fazemos parte de algo maior e que a força que buscamos muitas vezes é encontrada no abraço fraterno. Mesmo enquanto navegamos por águas turbulentas e buscamos a força na comunidade, os dias ainda podem pesar. A mente se foca nos problemas maiores e é fácil perder de vista os faróis menores que piscam ao nosso redor. Em meio à dor ou à incerteza, pode parecer estranho falar em felicidade,
Mas encontrar contentamento mesmo nas circunstâncias difíceis não é negação da dor. É uma escolha consciente de onde direcionar nossa atenção. Existe um poder imenso em reconhecer e valorizar as pequenas dádivas do cotidiano. Um sorriso inesperado de alguém, o calor do sol na pele, a melodia de um pássaro ao amanhecer, o sabor de uma bebida quente em um dia frio, o conforto de um abraço sincero. Esses instantes, muitas vezes dados como garantidos na correria, são fontes genuínas de ânimo e beleza. Eles nos lembram que a vida, mesmo com seus desafios, ainda contém momentos de luz. Cultivar essa percepção e a alegria que dela deriva está intimamente ligado à prática da gratidão. Mudar a perspectiva do que falta para o que ainda existe, por menor que seja, transforma a paisagem interna. Em vez de focar apenas no problema que oprime, reserve um tempo para listar as coisas pelas quais você é grato. Podem ser coisas simples: ter um teto sobre a cabeça, um alimento na mesa, a saúde de um ente querido ou a força para continuar. A gratidão não apaga a dificuldade, mas ilumina o caminho através dela. Que tal um desafio simples? Por 7 dias, antes de dormir, liste 3 coisas diferentes pelas quais você se sente grato. Veja como esse pequeno hábito pode gradualmente mudar seu olhar sobre o mundo ao seu redor. Encontrar esses pequenos pontos de luz fortalece a alma para a jornada. Apreciar os pequenos momentos nos ancora no agora, mas o olhar para o futuro, especialmente após decepções profundas ou longos períodos de dificuldade, pode ser desanimador. Quando a esperança foi abalada, erguê-la novamente parece uma tarefa monumental. O desânimo se instala e a ideia de um futuro melhor pode parecer uma fantasia distante. No entanto, a esperança não é apenas um sentimento que surge espontaneamente, ela pode ser ativamente reconstruída, passo a passo. O primeiro passo é reconhecer que a reconstrução leva tempo e paciência. Não espere que a esperança retorne de repente com toda a força. Comece definindo metas pequenas e realistas. Em vez de pensar em resolver tudo, foque no próximo dia, na próxima hora. Quais pequenas ações você pode tomar agora que o movem, mesmo que minimamente, na direção que deseja? A fé, que já discutimos como âncora, atua aqui como um poderoso impulsionador. Acreditar em um poder maior que guia e sustenta, mesmo quando você não vê o caminho completo, infunde força e resiliência. A resiliência não é sobre nunca cair, mas sobre a capacidade de se recuperar após a queda. Cada pequeno passo dado, cada dia atravessado, cada desafio superado, por menor que seja, constrói essa capacidade. Para fortalecer essa jornada, a imaginação pode ser uma aliada. Reserve momentos de quietude para visualizar o futuro que você deseja. Não se concentre no como, mas no o quê. Veja-se superando a dificuldade, sentindo a paz, alcançando seus objetivos. Essa visualização criativa nutre a mente com possibilidades e reforça a crença de que um futuro melhor não é apenas possível, mas alcançável. É dando um passo de cada vez, com fé e persistência, que a esperança renasce. Essa busca por reconstruir a esperança, essa resiliência e fé que cultivamos, encontram seu fundamento em uma verdade imutável e reconfortante. A presença divina nunca se afasta. Mesmo quando o céu parece distante, encoberto pelas nuvens da dor ou da dúvida, e o silêncio parece ensurdecedor, a proximidade de Deus é uma realidade constante. Ele não nos abandona no meio da tempestade. Ele está conosco, navegando ao nosso lado, mesmo que não o sintamos ou o vejamos com clareza instantânea. A promessa de sua companhia incondicional é um pilar para a alma. Não dependemos de nossos sentimentos flutuantes para determinar sua presença. Dependemos de sua natureza fiel. Seu amor por nós não diminui nos momentos de fraqueza ou nos dias sombrios,
Pelo contrário, é nesses períodos que seu cuidado silencioso e sua força estão mais disponíveis, se nos permitirmos percebê-los. Confiar nesse amor, mesmo quando não o compreendemos plenamente, é o ápice da fé. É a certeza de que há um refúgio seguro e uma mão estendida a todo momento. Para finalizar esta jornada de reflexão, convidamos você a aquietar o coração por um instante. Respire fundo e permita que a seguinte verdade ecoe em sua mente: Deus está perto, mesmo quando eu não o vejo. Entregue a Ele suas preocupações, suas esperanças, suas lutas e sua gratidão. Confie que Ele ouve e que sua presença o envolve agora. Que a paz que excede todo entendimento guarde seu coração e sua mente. Que a esperança seja sua companhia constante e a fé, sua bússola. Saiba que você é amado e sustentado a cada passo do caminho. Lembre-se, Deus está perto, mesmo quando eu não o vejo. Se esta mensagem tocou seu coração e te incentivou a clamar a Deus, sabendo que Ele está perto, curta, comente e compartilhe com quem precisa dessa certeza e de uma oração. Siga o canal para mais devocionais diários que fortalecerão sua fé e te ensinarão a ouvir a voz de Deus em cada momento. Que o Senhor te responda poderosamente e te abençoe. Até amanhã.